Bom, pessoal, então a gente viu que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 81. E que eu posso dizer também que 81 é igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Eu também posso dizer que 81 é igual a 3 elevado a 4, certo? E também posso dizer que 3 elevado a 4 é igual a 81. Tudo isso aqui é a mesma coisa, só mudou o jeito da gente escrever. Agora você concorda comigo que é muito mais fácil eu escrever 3 elevado a quarta igual a 81 do que eu escrever 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 igual a 81? Mas sempre vai ter aquele um que vai dizer assim: eu não acho, professor. Então, pensa assim, se a gente fosse escrever um bem grande aqui, por exemplo, 2 que multiplica 2, 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 que multiplica 2. Quanto já deu aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ia ser bem mais fácil escrever assim, é 2 elevado a 12 igual, quanto que vai dar isso? Vai dar 4.096. É bem mais fácil escrever assim? Com certeza, além de ser bem mais fácil e rápido, no mínimo vai economizar caderno. Agora vamos pensar numa das regrinhas da potenciação. Vamos lá, vamos pegar alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, 2 elevado a 1. Na potenciação, toda base elevada a 1 é ela mesma. Então, quanto isso aqui vai dar? Vai dar 2. Se fosse, por exemplo, 5 elevado a 1, a regra é toda base elevada a 1 é sempre a própria base. Por quê? Porque fosse 5 vezes 1, dá 5. Agora, quer ver outra coisa importante que a gente tem que lembrar? Agora, se fosse elevado a 2, ou a 0, 2 elevado a 0, quanto que dá isso aqui? Vai dar 1. É outra regra. Todo número elevado a 0 vai dar 1. Por exemplo, se aqui fosse qualquer número, deixa eu pensar. Se fosse, por exemplo, 1000. 1000 elevado a 0, quanto que vai dar? Vai dar 1. Facinho? Então é só pensar assim. Elevou a 0, resultado vai ser 1. Agora vamos pegar um outro aqui. 7 elevado a 2. Quanto que dá isso? Vai ser 7 vezes 7. E 7 vezes 7, 49. Vamos pensar no outro. 10 elevado à terceira. Quanto que dá isso aqui? Vai dar 10, que multiplica 10, que multiplica 10. E vai dar 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Assim, professor, e se fosse elevado a 5? Ia ser 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. E se fosse elevado 10 elevado a 10? Ia ser 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 até você achar o resultado. Assim, sem problema nenhum, tá tranquilo, não tá? Então agora vamos pensar assim, e se for uma base negativa? Como assim, professor? Se a gente tiver menos 6 elevado a 2. Menos 6 elevado a 2. O que mudou? Nada. É a mesma coisa. Isso aqui é a nossa base. Então, é só seguir igual estavam os outros. Menos 6 vezes menos 6. Quanto dá isso? 6 vezes 6, 36. Fácil, né? Aqui na potenciação tem uma outra regrinha. Vocês lembram lá do jogo de sinais que a gente fazia? Mais com mais é igual a mais. Menos com menos é igual a mais. Mais com menos é igual a menos. E menos com mais é igual a mais. Lembra disso aqui? Então, aqui tem uma outra dica para vocês. Toda vez que vocês virem um expoente par, o resultado sempre vai ser positivo. Se vocês virem um expoente ímpar, o resultado vai ser... Opa, aqui eu errei, desculpa aqui, ó. Aqui é menos. Deixa eu arriscar isso aqui, que dá menos. Menos com mais, dá menos, beleza? Então, sempre que vocês virem um expoente ímpar, o resultado vai ser negativo.
de um expoente par, o resultado vai ser positivo. Por exemplo, se eu fizesse menos 4 elevado a 3. Olhei aqui, é ímpar, vai dar negativo. Vamos lá. Menos 4 que multiplica menos 4 que multiplica menos 4. Quanto dá isso aqui? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 dá 64. É ímpar, vai dar um resultado negativo. Se a gente for fazer o joguinho de sinal, a gente vai colocar aqui menos com menos, dá mais. Mais com menos, vai dar menos. Como o expoente aqui é par, se eu fizer menos com menos, vai dar mais. Fácil, né? Regrinha também é só lembrar que é tranquila. Mas agora tem um outro caso aqui, que é importante também a gente ver ele. Se eu tiver menos 2 elevado a 2, por exemplo, aqui eu vou fazer menos 2 elevado a 2, esses dois aqui são diferentes. Nesse caso aqui, essa regra aqui não é aplicada. Por quê? Como que a gente vai fazer com isso aqui? A gente vai conservar o sinal e vai fazer 2 que multiplica 2. E quanto que vai dar isso? 2 vezes 2, 4. E o sinal que está por fora do parênteses vai continuar aqui. E esse aqui? Esse é essa regra. Esse a gente vai fazer menos 2 que multiplica menos 2. 2 vezes 2, 4. Expoente é par, regrinha de sinais. Menos com menos, mais. Então tem que tomar muito cuidado com isso aqui, que isso aqui confunde, viu? Isso aqui geralmente é pegadinha. Mas é tranquilo também. É só lembrar, tá dentro do parênteses, tem que fazer o joguinho de sinal. Não tem parênteses, ele vai ficar fora e vai conservar o sinal que estava lá. Beleza? E se fosse uma fração? Geralmente quando a gente vê uma fração, a gente vai ficar preocupado. Fala assim, ah, é fração, e agora? Vamos ver. Por exemplo, 2 sobre 3 elevado a 2. Como que a gente vai resolver isso? Deixa isso aqui mais bonitinho. Ué, igual o restante ali. Tranquilo também, a gente vai fazer 2 sobre 3, que multiplica 2 sobre 3. 2 vezes 2, quanto que dá? 4. 3 vezes 3, quanto que dá? 9. Tranquilinho, né? Mais um exemplo aqui. 1 sobre 2 elevado à quarta. Como que a gente vai resolver? Do mesmo jeito. Isso aqui vai ficar 1 sobre 2, que multiplica 1 sobre 2, que multiplica 1 sobre 2, que multiplica 1 sobre 2. Tá 4 vezes, né? Então repetimos 4 vezes. E quanto que vai dar? 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. E aqui? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então vai dar 1/16. Tranquilinho? Facinho, né?